Os misteriosos druidas eram figuras centrais nas tribos celtas da Gália, Britânia e Irlanda. Infelizmente, muito do que foi escrito sobre eles na antiguidade se perdeu com a queda do Império Romano. Alguns descrevem os druidas como filósofos, outros como magos ou como sacerdotes. Eles viviam entre as tribos celtas e possivelmente seu nome significava sábios do carvalho. Eles ensinavam uma sabedoria secreta, frequentemente associada às árvores, com seus locais sagrados sendo bosques na floresta. As origens exatas dos druidas são incertas. Júlio César, em seu relato sobre a conquista romana da Gália, sugere que os ensinamentos dos druidas provinham originalmente da Britânia, enquanto um estudioso grego afirmava que os druidas adquiriram seu conhecimento do filósofo grego Pitágoras. Os druidas eram divididos em 3 categorias principais: bardos, ovates e druidas. Os bardos eram poetas, os ovates atuavam como adivinhos e os druidas eram os professores. Este sistema refletia uma sociedade onde a transmissão oral do conhecimento era sagrada e onde era proibido escrever os ensinamentos druídicos. Os druidas em treinamento memorizavam vastas quantidades de conhecimento em forma de verso, um processo que poderia levar até 20 anos, abrangendo áreas como teologia, astronomia e adivinhação. Após a conclusão de seus estudos, os druidas formavam uma classe privilegiada, isenta de impostos e serviço militar. Quanto às suas cerimônias, as fontes são escassas e muitas vezes não confiáveis. O autor romano Plínio, por exemplo, descreve os druidas coletando viscos de carvalhos com uma foice de ouro. Há referências dispersas de druidas participando de sacrifícios de animais ou de humanos aos deuses, mas detalhes específicos são raros. Referências dos séculos 3 e 4 sugerem que os druidas continuaram a existir após a conquista romana, mas com um status social reduzido. Por exemplo, uma druideza do século III trabalhava como estalajadeira. Textos latinos dos primeiros séculos da Idade Média, principalmente biografias de santos da era das conversões cristãs, mencionam os druidas, mas sem fornecer novas informações. O carvalho, uma árvore majestosa e duradoura, possui um significado especial no druidismo, refletindo a reverência dos druidas pela natureza e sua crença na interconexão de todas as formas de vida. Este símbolo sugere que o carvalho era visto como um portal para o conhecimento superior e o mundo espiritual, fortalecendo a ideia de que os druidas eram os sábios do carvalho. Os druidas acreditavam que cada árvore tinha um espírito e que algumas árvores, como o carvalho, possuíam poderes especiais. O carvalho era venerado por sua força, longevidade e sua associação com o raio, pois frequentemente é atingido por raios. Essa característica contribuía para a crença de que o carvalho era uma ponte entre o céu e a terra, ligando o reino físico ao espiritual. Além disso, o carvalho era conhecido por sua capacidade de sobreviver e prosperar por séculos, simbolizando resistência, estabilidade e sabedoria. Um dos rituais mais conhecidos envolvendo o carvalho era a coleta de visco, uma planta que cresce em suas ramagens. O autor romano Plínio descreve os druidas usando uma foice de ouro para colher o visco de um carvalho, um ritual que provavelmente tinha significados profundos relacionados à vida, morte e renovação. O visco, crescendo entre o céu e a terra sobre a árvore sagrada, era visto como um símbolo poderoso de vida e fertilidade. Essa veneração não se limitava à adoração. Os druidas estudavam as propriedades das árvores para uso medicinal e espiritual, integrando esse conhecimento em suas práticas de cura e rituais. O culto druídico às árvores também enfatizava a importância da conservação e do equilíbrio ecológico. Os druidas entendiam que a saúde do ecossistema era vital para o bem-estar de todos os seres vivos e, portanto, a proteção das florestas e a preservação da biodiversidade eram essenciais. Essa sabedoria antiga ressoa fortemente nos dias de hoje, em uma era de crescente conscientização sobre a importância da sustentabilidade ambiental. Os bosques sagrados, onde muitos rituais druídicos eram realizados, eram considerados locais de grande poder e sabedoria. Eram espaços onde o mundo físico se encontrava com o espiritual e onde os druidas buscavam orientação,
cura e conhecimento. Nestes locais sagrados, os druidas realizavam cerimônias para marcar as mudanças das estações, celebrar casamentos e outros ritos de passagem, e realizar práticas de adivinhação e meditação. O ritual druida da Roda da Vida era um elemento central na cultura celta. Esta roda cosmogramática é dividida em 8 festivais que marcam as mudanças de estação e eventos astronômicos significativos, cada um com seu propósito conjunto de simbolismos e deidades associadas. Esses festivais incluem Samhain, marcando o início do ano celta e o período de maior escuridão. Imbolc, celebrando o início da primavera, Beltane, um festival de fertilidade, Lughnasadh, um festival de colheita, e os solstícios e equinócios, cada um representando um ponto crucial na relação entre a luz do Sol e a Terra. Estes festivais não são apenas observações da natureza, mas também momentos para a comunidade se reunir, celebrar e refletir sobre as mudanças sazonais e seus significados mais profundos. Além da roda viva, o alfabeto Ogham, conhecido como o alfabeto das árvores, é outro elemento simbólico crucial no druidismo. Originário da Irlanda Antiga, o Ogham é composto por 20 letras básicas chamadas Feos, cada uma representando uma árvore ou planta específica. O Ogham era tradicionalmente esculpido em pedra ou madeira, com inscrições lidas de baixo para cima em linhas verticais. Cada letra do Ogham está associada a um simbolismo rico, incluindo uma árvore específica, uma cor, uma ferramenta agrícola e uma arte. Por exemplo, a letra B está associada ao vidoeiro, simbolizando novos começos e renascimento. A prática de Ogham está enraizada na crença de que cada árvore tem um espírito ou energia única. E ao se conectar com esses espíritos, os druidas podem obter insights e orientações. Outro aspecto significativo dos rituais druídicos é a conexão com os elementos da natureza: terra, ar, fogo e água. Cada elemento é associado a diferentes aspectos da vida e do cosmos. A terra simboliza a estabilidade e fertilidade. O ar representa intelecto e comunicação. O fogo é associado à energia e transformação. E a água simboliza a emoção e intuição. Em muitos rituais druídicos, esses elementos são invocados e honrados, criando um equilíbrio e harmonia entre o humano e o natural. Além disso, os druidas veem o Sol e a Lua como fontes significativas de energia e sabedoria. O ciclo do Sol, marcando as diferentes fases do dia e as estações do ano, e o ciclo da Lua com suas fases, são observados e celebrados em rituais específicos. Esses ciclos são vistos como metáforas para o ciclo da vida, morte e renascimento, uma crença central no druidismo. O declínio dos druidas está intimamente ligado à expansão do Império Romano e à subsequente cristianização da Europa. Após a conquista romana da Gália e da Britânia, os druidas começaram a desaparecer das fontes clássicas, sugerindo um declínio acentuado em sua influência e presença na vida pública. Durante o período da ocupação romana, os druidas enfrentaram perseguições significativas, pois suas crenças e práticas eram vistas como uma ameaça ao domínio e à ordem romanos. Os romanos, com sua ênfase na lealdade ao imperador e aos deuses romanos, viam o druidismo com sua profunda conexão com a terra e a natureza como uma forma de resistência e rebelião. Essa percepção levou a medidas severas contra os druidas, incluindo a proibição de seus cultos e a destruição de seus locais sagrados. A perseguição romana teve um impacto devastador sobre os druidas e suas tradições. Muitos foram forçados a se esconder ou a se adaptar à nova ordem cultural e religiosa. Esse período marcou uma mudança significativa no papel e no status dos druidas na sociedade, de uma classe privilegiada e respeitada para uma mera sombra de seu antigo poder e influência. Além disso, a cristianização da Europa contribuiu ainda mais para o declínio do druidismo. À medida que o cristianismo se espalhava, absorvendo e substituindo as religiões pagãs, muitos dos antigos rituais e práticas druídicas foram perdidos ou transformados para se adequarem à nova fé dominante.
Em alguns casos, santos cristãos substituíram figuras e deidades pagãs, e festivais cristãos foram superpostos aos antigos rituais celtas. A perda da tradição oral druídica, um aspecto central de sua prática e ensino, foi particularmente prejudicial. Sem a capacidade de transmitir seu conhecimento e sabedoria através das gerações, muito do que os druidas sabiam e praticavam foi esquecido ou distorcido ao longo do tempo. Além disso, a falta de registros escritos sobre as práticas druídicas fez com que muito do seu conhecimento fosse irremediavelmente perdido após a perseguição e a conversão ao cristianismo. No entanto, apesar dessas adversidades, o legado dos druidas não desapareceu completamente. Elementos de suas crenças e práticas sobreviveram nas tradições folclóricas, nas lendas e nas práticas agrícolas das comunidades celtas. Esses fragmentos de sabedoria druídica, embora dispersos e muitas vezes fragmentados, serviram como uma ponte para o renascimento do interesse pelo druidismo em tempos posteriores. O renascimento moderno do druidismo, marcando a transição do druidismo histórico para uma forma contemporânea, começou de maneira modesta no século XVIII, com a Ancient Druid Order, a primeira organização druídica dos tempos modernos. Longe das imagens de druidas em túnicas brancas e em encontros místicos, a realidade era mais prosaica. Um grupo de homens em trajes comuns, em uma sala privada de um pub, dando os primeiros passos incertos em direção a um renascimento druídico entre canecas de cerveja e cidra. Alguns dos novos praticantes do druidismo buscavam reformar o cristianismo em uma forma mais ecológica, enquanto outros rejeitaram completamente o cristianismo e buscaram uma fé alternativa. Movimentos nesta última direção enfrentaram sérios problemas legais, já que a crença em mais de um Deus e a questão da doutrina da Trindade eram considerados crimes sob a lei britânica até o início do século XIX. Esses druidas com visões alternativas tiveram que agir com cautela. No entanto, esse período foi marcado por um pensamento religioso surpreendentemente inovador. O tema central dessa nova espiritualidade era o panteísmo, a crença de que o universo em si é um ser divino vivo. Essa ideia ressoou profundamente na época, oferecendo uma alternativa tanto ao dogmatismo religioso quanto ao materialismo emergente. O druidismo renascido procurou integrar a veneração pela natureza com uma espiritualidade profunda, reimaginando e reconstruindo as práticas e crenças druídicas de uma maneira que se encaixasse no mundo contemporâneo. No século XIX, o druidismo continuou a evoluir, influenciando e sendo influenciado por outros movimentos espirituais e culturais. Os druidas se envolveram em questões ambientais e sociais, buscando maneiras de aplicar seus princípios e crenças no contexto da sociedade industrial emergente. Eles se tornaram defensores da conservação da natureza e exploraram maneiras de viver em maior harmonia com o mundo natural. O druidismo também viu uma expansão de sua influência artística e cultural durante este período. Muitos druidas se envolveram em artes, poesia e música, usando essas formas de expressão para explorar e comunicar seus valores e crenças. Festivais e encontros druídicos se tornaram ocasiões para a celebração da natureza e da espiritualidade, bem como para a reflexão sobre questões ambientais e sociais. No século XX, o druidismo experimentou um ressurgimento ainda maior, com um número crescente de pessoas buscando alternativas espirituais e filosóficas às religiões tradicionais ao materialismo secular. Novas ordens e grupos druídicos foram formados, cada um trazendo sua própria interpretação e prática do druidismo. Essas organizações se concentraram em aspectos como a prática espiritual, a defesa do meio ambiente, a educação e a comunidade, refletindo uma ampla gama de interpretações e abordagens do druidismo. O renascimento do druidismo representa uma continuidade e uma reinvenção das tradições antigas. Embora os druidas modernos possam não se parecer exatamente com suas contrapartes históricas, eles mantêm o espírito do druidismo, um profundo respeito pela natureza, uma busca pela sabedoria e uma dedicação à comunidade e ao bem-estar do planeta.